Presidente desta casa, o vereador Valmor, o prefeito do município de Itaió, o Lember. A pessoa de vocês, eu estendo meus cumprimentos aos demais participantes desta Assembleia. Sejam todos muito bem-vindos ao município e cidade de Itaió. Fui convidado pelo presidente Valmor e seus pares aqui na Câmara de Vereadores para vir nos falar sobre qualquer tema, né? Mas chegamos ao consenso de que neste ano, por ser um ano eleitoral, estarmos próximos das eleições, o tema não poderia ser outro. Né? Talvez, muito provavelmente, o que eu vou dizer aqui, muitos das senhoras e senhores já têm conhecimento, mas vale a pena repisar, né? Para que vocês não enfrentem problemas, né? Especialmente em relação a algumas mudanças que ocorreram na legislação eleitoral, a chamada mini-reforma eleitoral, e que mudou significativamente, né, a campanha eleitoral. Então, a começar pelo tempo, né, de campanha, foi reduzido bastante, aproximadamente 45 dias. Então, a campanha eleitoral começa oficialmente dia 16 de agosto, agora na semana que vem. Anteriormente, esse período começava no dia 6 de julho, né, praticamente o dobro do tempo. Essa mudança teve um propósito específico, né? Eu diria dois propósitos específicos. Primeiro, talvez não tão evidente, mas de evitar a paralisação da máquina administrativa durante o período de campanha eleitoral, né? A gente sabe que o ano eleitoral, seja das eleições municipais, seja das eleições gerais, já é um ano em que as autoridades públicas que disputam cargos eletivos já não estão mais tão concentradas, tão focadas no exercício do seu trabalho, né? Preocupados aí com ou a reeleição, ou com a sua eleição, ou a eleição dos seus correligionários, né? Então, no Brasil, a cada 2 anos nós temos esse hábito. Anualmente já temos o hábito de parar do Réveillon até o Carnaval, né? Infelizmente, a gente tem essa impressão, parece que é real, de que entre o Réveillon e o Carnaval o Brasil não trabalha, né? E anos eleitorais, esse período se estende, né, para além das eleições, para o período lá no início do ano até as eleições. Então a ideia de encurtar o período de campanha é justamente esse, né? Tentar diminuir, né? Todos os prazos acabaram se aproximando lá na campanha, prazos de convenções partidárias. A ideia é diminuir esse tempo aí de paralisação. E o segundo propósito foi baratear, né? Diminuir os custos da campanha, né? E isso porque ficou decidido que não pode mais haver doações de pessoas jurídicas, né? Isso todos os senhores já sabem. Pessoa jurídica não pode mais doar, fazer doações, só pessoas físicas. Então esse já é o primeiro alerta, né? Não façam despesas que depois não possam honrá-las, né? Não façam despesas que depois não possam pagar, porque vocês vão ter problemas lá na prestação de contas, né? Então, e obviamente, né, não tentem receber dinheiro com caixa 2, né? Não façam isso. Antes da campanha eleitoral, não está proibido de maneira nenhuma o debate político, né? Em nenhum momento isso é proibido, né? Terminou as eleições, no dia seguinte já pode-se começar debates políticos, debates de ideias, debates de propostas. Então isso nunca foi vedado, né?
O que se veda, obviamente, né, através da legislação, é o pedido explícito de voto, né? Isso não mudou. A legislação deixou mais claro isso, né? O que é permitido fazer, né? Mas ela, mais uma vez, né, deixou explícito que não pode ter o pedido de voto antes do início da campanha. E em recente julgado aqui do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, até por uma ação originária do Ministério Público da Promotoria Eleitoral aqui de Itaió, nós já tivemos um precedente firmado nesse sentido, né, de que não pode apenas o pedido explícito de voto, mas não confunda o pedido explícito com o pedido gramatical. Não precisa estar escrito na placa ou no discurso o pedido de voto, né? Dependendo das circunstâncias, no caso concreto, o pedido de voto ele não é gramatical, ele não está escrito, mas ele é explícito, né? Eu dou como exemplo, a pessoa não pede o voto, mas pede apoio nas eleições, né? Está bastante óbvio que ela está pedindo o voto, né? Apoio em eleição não se dá de outra maneira a não ser votando no candidato. Então tomem muito cuidado, né? Eu tenho dito aqui na comarca de Itaió, na verdade 46ª zona eleitoral, aqui as circunscrições eleitorais da Justiça Estadual não se confundem. Então aqui na nossa 46ª zona eu tenho dito para todo mundo: na dúvida, não faça. Está com dúvida? Não faça. Porque depois que está feito, aí não tem desculpa. Aí vai responder. Também, antes da campanha efetivamente, né, que vai se iniciar agora na próxima terça-feira, os meios de publicidade que podem ser utilizados para veicular esse debate político só podem ser os mesmos meios que depois, durante a campanha, vão ser utilizados. Então, aqui o caso tal foi esse, né, foi utilizado um outdoor, né, para promover um debate político. Então, o tribunal entendeu que até a mensagem em si não teria conotação de uma campanha eleitoral antecipada, mas foi veiculada através de um outdoor que já desde 2006 já não é mais permitido utilizar. Por isso, foi condenado em segunda instância o vereador que promoveu essa veiculação. Muito bem. O que mudou na campanha eleitoral? Um primeiro aspecto que diz respeito à inscrição do nome do vice-candidato, né? Então temos sempre a obrigação de veicular o nome do candidato a prefeito e do candidato a vice. Anteriormente, o tamanho, a proporção, né, da letra, da fonte utilizada para o destaque do prefeito e do vice era de 10%. Então, o tamanho da letra tinha que ser no mínimo 10% do tamanho da letra utilizada para o prefeito. Agora esse percentual mudou para 30%. Então aumentou um pouco mais. Chamar a atenção das pessoas, né, da importância do vice, né, no nosso país, né. Historicamente já tivemos várias situações em que o vice-presidente da República assumiu no lugar do presidente, né, mas a gente não costuma prestar atenção em quem é o vice, né. E isso pode ensejar uma surpresa depois da população quando o prefeito se vê afastado por qualquer motivo, né? Seja por decisões judiciais, por atos de corrupção, por renúncia, seja por motivos de doença, enfim, né? Então, a proposta da legislação justamente permite que as pessoas consigam identificar com mais facilidade quem é o vice da chapa. Quando se vota no prefeito, vota-se no vice também. Bens particulares, né? Muito usual, né, as pessoas colocarem, né, em apoio aos seus candidatos, né, o pedido dos seus candidatos, dizeres, né, dentro da sua propriedade, né. Se fazia isso com faixas, cartazes, placas, pinturas, inscrições de até 4 metros quadrados, né. Isso acabou, tá? Não pode mais. No máximo, adesivo ou papel de até meio metro quadrado, né? Pequenininho, tá? Então não pode mais. Essa coisa de... E obviamente gratuito, né? Não
pode ter nenhuma espécie de remuneração ao proprietário ali para ocupar esse espaço na residência dele. Então, placas, faixas, não está mais admitido. Não adianta o sujeito na malandro botar 20 adesivos um do lado do outro, todos de meio metro quadrado. Caracteriza daí o que chamam de efeito outdoor, né? Então, coloca um justaposto, né, um do lado do outro, e aí ganha uma dimensão que extrapola os limites legais. Então, nem tentem fazer isso. O outdoor já foi proibido desde 2006, como eu falei, mas esse ano eles já especificaram a legislação, inclusive outdoor eletrônico, né, placas, né, sinais eletrônicos, né, luminosos, não pode também. Mesmo que sejam pequenos, se estiverem justapostos, né, um do lado do outro, que deem esse efeito de outdoor também é proibido. Na rua tivemos também outra mudança, né? Basicamente o que é permitido agora é uma mesa, uma bandeira, né, desde que tenha alguém ali, né, próximo da mesa, da bandeira, para administrar aquele local ocupado, né? Então, cavaletes, bonecos, né, cartazes, na rua já não pode mais, né? Pode ter ali uma mesa para distribuição de santinho, de propostas, tá? E bandeira. Aqui, acho que cada município, né, o juiz eleitoral deve ter estabelecido uma metragem padrão aqui na nossa zona eleitoral. Nós acordamos em reunião com os partidos políticos, uma bandeira tamanho padrão, né? Essa bandeira que nós costumamos ver aqui nos estandartes, né? 1 metro por 1,30, 90 centímetros por 1,30. E distante das esquinas, né? Para evitar justamente prejuízo ao trânsito. A gente imagina quando tem uma pessoa só, beleza, né? Talvez não crie um prejuízo, mas como o local é público, pode ter bandeiras de todos os candidatos, né? Então aí se tivesse uma aglomeração ali de pessoas, naturalmente isso dificultaria a visibilidade até do trânsito e o cruzamento pelos pedestres, né? Então, para evitar esse tipo de coisa, afastado das esquinas, até para não enfrentar um problema com relação à autoridade de trânsito, não a autoridade eleitoral, mas a autoridade de trânsito. A internet continua, né, não mudou muito, né? A veiculação de propaganda na internet é livre, né? Necessariamente tem que ser gratuita, né, em sítio de pessoas físicas, assim. Se quiserem apoiar os candidatos, estão livres para fazer isso, mas desde que faça gratuitamente. Não pode ter anúncios pagos na internet de maneira alguma, né? Também não pode ser veiculado em sites de pessoas jurídicas, ainda que privadas, e órgãos públicos, né? Então, empresas que têm candidatos que apoiem não vão poder fazê-lo através do seu site. Muito bem. Veículos, né, é admitido aquele adesivo que eles chamam microperfurado, né, que permite atravessar a luz, né, atravessar o veículo para não prejudicar a visibilidade no interior do veículo. Então, no para-brisa traseiro pode ter o adesivo, né, até o limite do para-brisa, né. Fora dali não pode, né, aquele chamado envelopamento do veículo, né, não pode mais, tá? Só lá no para-brisa ou os adesivos, que aquele respeita aquele padrão em outros locais do veículo, né? Mas desde que não cubra o veículo. Então, de novo, justa posição, botar 20, 30, 40 adesivos no carro, não vai rolar, como diz outro. Vocês vão enfrentar problemas aí com a justiça eleitoral. Tá? Bens públicos, né, de uso comum, né? Públicos ou privados de uso comum, não pode ser vinculado à propaganda, né? Então não é só no prédio público, na escola pública, no posto de saúde que não pode, né? Um recinto particular, mas que está aberto ao público, né, que tem acesso ao público em geral, não pode ser vinculado à propaganda. Então, salas de cinema, igrejas, salão paroquial, né, todos os locais onde tem acesso franco do público, lojas de departamentos, centros comerciais, qualquer recinto desse não pode ter veiculação da propaganda eleitoral. O que mais que a gente pode destacar aqui? Showmícios, né, já eram proibidos, né, é importante
bizarro. Telemarketing não pode, né? Nos sites pode ter uma opção de o eleitor se cadastrar para receber mensagens, informes do candidato, tá? Então não é os senhores candidatos mandando a mensagem para o eleitor se cadastra lá, toma iniciativa, se cadastra, e mesmo assim nas mensagens que os senhores mandarem, tem que ter na mensagem já um link de opção para o eleitor, se não quiser mais receber, se descadastrar. Então, spam para todo mundo aí também, se for configurado isso, também vai ter problemas com a justiça eleitoral, né? Distribuição de bens, aquelas camisetas, bonés, isso já estava proibido e continua da mesma forma, né? Então, assim, essas são as regras em geral que diz respeito à propaganda eleitoral, né? A questão do calendário eleitoral. Bom, fundamental, né? Eu penso, o Ministério Público Eleitoral, pelo menos, está atento, né? Eu creio que falo isso em nome de todos os promotores de justiça eleitoral, que nunca pôde, mas que sempre é feito, lamentavelmente. E que, inclusive, é uma das razões, talvez a mais forte de todas, para o Brasil ter chegado no estado que chegou hoje, né? De uma corrupção generalizada. E essa corrupção generalizada, ela tem um berço muito claro, muito definido, que é o momento das eleições. A chamada compra de votos é, tecnicamente, a corrupção eleitoral, né? Está lá no artigo 299 do nosso antigo Código Eleitoral. Dar, oferecer, prometer vantagem em troca de voto. Qualquer vantagem. Então, eu tenho, cada dia assim, que atuo no Ministério Público, eu percebo claramente que a raiz dos nossos problemas está na corrupção. E não à toa esse é o foco hoje do Ministério Público, né? Já vinha crescendo essa nossa atuação de combate à corrupção e ganhou, lógico, agora com a Operação Lava Jato, ganhou uma projeção nacional, né? Despertou na população esse sentimento, essa necessidade de combater essa corrupção. Porque é a origem, como eu falei, de todos os nossos males, né? Quando temos um Estado corrupto, um governo corrupto, quando temos legisladores corruptos, nada mais vai funcionar. Quando o Estado está corroído pela corrupção, essa corrupção ela se alastra para a sociedade, formando um círculo vicioso que não dá chances de um país, de uma sociedade crescer, se desenvolver. E o que eu não consigo entender é que quem sofre as consequências disso não é só o povo brasileiro, com a falta dos serviços públicos, mas é o próprio corrupto. Porque esse corrupto mora e vive aqui no país. No país que ele está construindo, um país corrupto. Porque se o cara tivesse um plano B, não, eu vou roubar, eu vou esvaziar o cofre e depois eu vou para a Califórnia, como dizia a música da Lula dos Santos. Tudo bem, o cara tem um plano B, ele vai fugir daqui, não tem compromisso nenhum aqui. Espera-se dele isso, né? Mas quando eu vejo prefeitos, vereadores que vivem e moram na localidade e não têm o plano B, sendo corruptos, eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Eu penso que
tipo de sociedade esse cara está querendo construir para ele mesmo, para os filhos dele. São os filhos dele que estão crescendo naquela cidade, naquela comunidade corrupta. Quando ele desvia a verba da Secretaria de Educação, ele está desviando verba do filho dele que estuda naquela escola. É um troço meio maluco, incompreensível. Quando ele desvia verba da saúde, ele está desviando verba do posto onde ele, a mãe dele, o pai dele, o filho dele, o primo, o irmão, vão lá ser atendidos. Então, fora um ou outro que tenha uma condição talvez melhor e tenha plano de saúde, pague escola privada, e talvez faça isso para o seu círculo mais íntimo da família, a maioria não. A maioria usufrui desse serviço público que ele corrompe. Uma coisa inexplicável. Inexplicável. Aquele imediatismo, talvez, né, se dar bem ali, de garantir a próxima eleição, ela não está garantindo nada. Hoje eu vejo que talvez empresários no passado que foram corruptos na relação com o poder público, hoje sofrem. Porque a empresa dele, porque a nossa educação foi para o ralo há muito tempo, por conta dessa corrupção, que fez faltar o recurso, fez o Estado ser menos eficiente na aplicação desse recurso. Hoje esse empresário sofre porque não tem gente suficientemente instruída para ele empregar. O que ele vai fazer? Ele vai transferir o parque industrial dele para os Estados Unidos, para a Alemanha, para o Japão, onde tem pessoas educadas? Não, ele vai fechar a empresa dele. O negócio dele vai acabar, porque ele não vai ter competitividade nenhuma. Há muito tempo, estava na faculdade, tinha amigos meus empresários que diziam, quando eu quero contratar um cara que rigorosamente eu precisaria dele de nível médio, eu peço formação superior para dar uma compensada. Quando eu precisaria de um cara que era semi-analfabeto para cortar uma pedra, eu peço um cara com primário, porque senão é capaz de ele cortar os dedos em vez da pedra. Então hoje nós temos dificuldade, e nós sofremos isso também, o poder público sofre, né? Quantos de vocês aqui não tentam selecionar estagiários? E a gente pensa estagiários às vezes de direito, que mal sabe escrever. O cara está fazendo direito. Alguns já estão quase se formando. Então, toda essa prática corrupta acaba se voltando para nós mesmos. Não só para quem não é corrupto, mas para o próprio corrupto, que continua vivendo aqui nessa sociedade. Então, já para concluir, não tomar muito o tempo dos senhores, que eu sei que vão continuar os trabalhos, é quase um apelo, além de um alerta, né? Chega de corrupção. Chega de comprar o voto. Nós aqui na Zona Litoral vamos tentar coibir, né? Lógico, a gente sabe que não somos muitos, né? Entre promotor, juiz, servidor de cartório, polícia, mas nós vamos tentar coibir essa prática, né? Mas vocês mesmos pensem que quando vocês estão comprando o voto, vocês que são candidatos, às vezes é um almoço que estão pagando, é uma cesta básica, é uma obrinha que promete aqui, uma obrinha que promete ali, vocês acham que pode ser inofensivo, mas ali está o berço dessa corrupção, que muitos, talvez, dos senhores aqui depois vão para a rua, junto com o povo, querer combater. Então pensem nisso antes de praticar um ato dessa natureza, né, que pode eventualmente os senhores imaginar que não tem nenhuma nocividade. Não, eu estou fazendo um favor. E nós temos isso também no Brasil, de achar que favor não é crime. É crime.
crime. Nós temos que começar a estabelecer uma relação republicana entre o poder público e as pessoas. Eu fiquei até bastante, não vou dizer chocado, porque talvez isso não me surpreenda, mas uma servidora de um município daqui me perguntou se poderiam continuar, porque eu oficiei aos prefeitos alertando sobre a distribuição gratuita de bens no ano eleitoral, que é vedado pela legislação. Elas dizem, mas a gente já tem um programa de distribuição de cestas básicas e tal, e isso todas as prefeituras têm. Eu disse, não, isso aí é permitido, esse programa já existe, está previsto em lei e já é praticado desde o ano anterior, não tem problema. Ela pois é, mas é que nessa época eleitoral aumenta muito a demanda. Por que será? Vocês percebam que o povo, as pessoas do povo, sabem já que no período eleitoral tem espaço para corrupção. Vou lá porque agora é época de eleição, vou ganhar alguma coisa. Vou ganhar alguma coisa. Então essa promiscuidade que se estabelece, né, entre o poder público, né, os detentores do mandato eletivo, os que concorrem a isso, e o povo, é uma coisa tão imbrincada que é difícil de superar, né? Mas nós temos que pensar nisso, temos que já começar a mudar esse cenário, né? Sou pena que nós daqui a pouco tem que fechar o país aqui e mandar todo mundo embora, porque não vai sobrar pedra sobre pedra. Da nossa parte, enquanto Ministério Público, esse certamente será o nosso foco de ação, né? E não vai ser tolerado, né, em hipótese alguma, esses atos de corrupção, né? Onde for detectado, isso inclusive enseja, é bom alertá-los, prisão em flagrante, porque esse crime tem pena máxima de 4 anos, então não é juizado especial, é prisão em flagrante de quem estiver corrompendo. Então, evitem essas condutas que talvez estejam habituadas, pensem que não é nenhum crime, né, por oferecer alguma coisa achando que não é uma compra direta de voto, né? É um favor, é uma vantagem, é uma promessa inocente. Tá? Não façam isso. Né? Ponham isso na consciência do Senhor. Né? Os senhores que promovem as políticas públicas e que é dos senhores que se espera alguma mudança, né? A reforma política que tanto se anseia lá vai partir dos senhores. Então, se no berço lá da democracia, no berço desse regime republicano, nós já temos um processo corrompido, dificilmente nós vamos alcançar alguma mudança. Então, dito isso, espero ter esclarecido algumas coisas aí, né, talvez dos aspectos mais comuns e mais ordinários assim, da campanha eleitoral. E tanto eu aqui na 46ª Zona Eleitoral, quanto os demais colegas promotores eleitorais estão à disposição, senhores e senhoras vereadores e vereadoras, né, para eventualmente tirar dúvidas, conversar e debater a respeito dessas novas regras. Isso, eu agradeço a atenção de vocês, senhores e senhoras, espero que tenham um encontro aqui proveitoso e retornem sempre. Pois não? Eu queria fazer, na verdade, 2 perguntas. Assim, né? De que maneira o eleitor é penalizado se ele vir perguntar para o candidato? Eu só voto com